povo, eu sou o Jada, missionário aqui da Avalanche, e esse é o nosso quarto encontro devocional da Escola de Negócios e Reino, aqui da nossa missão. E hoje nós vamos falar um pouco sobre trabalho e adoração, a quem realmente a gente serve, né? Eu quero começar esse nosso devocional com um texto lá de Lucas, capítulo 14, versículos 17 a 20. Jesus está contando a parábola do Senhor que fez um banquete e que convidou algumas pessoas e enviou o servo para poder ir trazê-las até trazer os convidados. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro diz: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabei de me casar, por isso eu não posso ir. Você já se sentiu tendo compromissos demais, atingindo uma grande área, mas de um jeito superficial? Aquela sensação de que a gente está sempre ocupado e as coisas nunca andam? Eu ouvi uma história de um rapaz certa vez que ele dizia que ele nunca tinha tempo para nada e sempre andava estressado. O seu dia chegava ao final e ele descontava na sua esposa, começava a estar sempre reclamando e nunca tinha disposição para os seus filhos. E quando começamos a conversar com esse rapaz sobre o que acontecia, ele dizia: o meu chefe começou a trazer novas questões para o trabalho, começou a trazer muita coisa e isso está me dando muito problema, porque eu estou tendo que fazer mais tarefas do que eu estava acostumado a fazer. E ao conversar com esse rapaz, ele percebe assim: mas o que acontece com você e na sua relação com o seu chefe? É porque eu não queria que ele me visse como uma pessoa que não faz as coisas direito. Eu não gostaria de que ele me visse de um jeito diferente do que eu acho que ele me vê, né? Aquele rapaz, ele conquistou uma reputação de ser um cara que sempre fazia tudo. E ele se orgulhava dessa reputação que ele tinha. E ele não queria que as coisas fossem diferentes. E por isso que ele acabou se envolvendo com algumas questões, com alguns movimentos e se ocupando demais para sustentar a identidade que ele havia trazido para aquele trabalho, né? Tornar-se super ocupado pode ser um sintoma de que a pessoa tem dificuldade em dizer não às pessoas porque tem medo de cair do pedestal em que elas o colocam em suas mentes. Quando nós fomos criados, quando Deus nos criou, Ele nos cria para o louvor da sua glória. E nós nos tornamos seres que, inerente a qualquer coisa, nós adoramos. A questão é o que nós adoramos. Muitas vezes nós colocamos movimentos na nossa vida, nós dedicamos sacrifícios e ações em veneração a muitas imagens ou estruturas que construímos na nossa vida. Talvez seja essa imagem que a gente constrói no nosso ambiente de trabalho que nos faz com que a gente abra mão de a própria saúde individual, de relacionamentos familiares, de relacionamentos sociais, para podermos sustentar essa imagem que nós queremos ter. E muitas vezes nosso trabalho acaba a serviço desses ídolos que construímos. Quando isso acontece, tornar-se super ocupado não é apenas uma questão de prioridades, né? Das suas prioridades que estão sendo conduzidas, na verdade, por alguma necessidade, ou pela necessidade de as pessoas pensarem sobre você de certa maneira. Eu vi muito isso em algumas pessoas, alguns processos, em que começam a desenvolver projetos sociais. E nesses projetos sociais, o eco que elas estabeleciam, a relação que elas estabeleciam com esses ambientes, era uma relação de promoção de algo que elas queriam obter daqueles com quem eles atendiam, aqueles com quem eles cuidavam. Muitas vezes os projetos, por melhor que seja o resultado social que eles produzem, por maior que seja o bem que elas tragam, muitas vezes essas pessoas constroem uma relação com esse espaço em busca de serem identificadas como pessoas boas, como pessoas que sempre estão fazendo bem, como pessoas que sempre estão trazendo algo de melhor para a sociedade. Isso é bom, isso gera impactos, mas isso não gera vida. Essas pessoas estão fundamentando e andando por caminhos que trazem o seu sustento e não é no próprio Deus. Sondar o nosso coração é um processo que a Bíblia nos orienta a fazer o tempo todo.
observar nossas intenções e objetivos que construímos em nossos empreendimentos e quais os resultados deles. Em Lucas 14, esses convidados, eles recusaram o convite, e cada um por um motivo. Acabei de comprar um campo, acabei de ter uma junta de bois, eu me casei recentemente. A gente pode colocar o nosso campo, o nosso casamento, a nossa junta de bois acima do céu? Essas coisas às quais a gente nos dedica, elas são anteriores ao nosso processo de construção e caminhada de volta para Deus, do arrependimento, da vida segundo o que Deus nos chamou para viver? O mundo, ele tenta nos convencer de que ser rico, famoso ou beber dos prazeres que são terrenos é mais importante do que tudo que nós fazemos. Que fazer o bem é mais importante do que entregar o meu coração completo a Deus. Se eu estiver fazendo o bem, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Esse não é o lugar que Deus nos chamou para viver. Os processos de adoração do nosso coração aparecem quando Deus deixa de ser exaltado através da mortificação da minha carne e eu passo a viver para mim mesmo. Bondade aparente pode produzir morte. Lembre-se, havia a árvore do jardim que era proibida, que Deus disse que traria morte. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Fazer o bem sem fundamento da vida, por mais que gere um impacto social significativo, ainda assim pode estar gerando morte no coração de quem está trabalhando. Então, que o Senhor seja o seu fundamento, que nós reexaminemos a nossa vida e nosso coração à luz do Evangelho para descobrir a quem realmente nós adoramos, a quem nós realmente servimos. Se você tem algum tipo de fama no seu ambiente de trabalho, que você está disposto a fazer praticamente de tudo para sustento dessa fama, volte seu coração para o Senhor e peça a Ele para sondar, porque muito provavelmente algo que não deveria estar ocupando o lugar de Deus no seu coração está se assentando. E eu quero orar por nós nesse momento. Deus, eu clamo, Senhor, neste momento por socorro e pelo teu auxílio, Pai. Muitas vezes nós somos presos em seduções, em prazeres, em padrões repetitivos. E nós nos colocamos nesse lugar, servimos de coração a essas coisas que nos trazem morte e nos trazem desesperança, sugam a nossa vida, Pai. Deus, pedimos que o Senhor venha em nosso socorro. Nós pedimos perdão, Senhor, por termos dado ouvidos a outras vozes, por termos prestado culto e adoração a outras coisas que não ao Senhor. E pedimos que o Senhor seja, sim, o Deus Supremo em nossas vidas e que nos traga o teu fundamento, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua promessa de que o Senhor reina sobre as nossas vidas. E queremos viver isso, Pai, já, Senhor, o teu reinado sobre nós. Em nome de Jesus é que eu oro a ti. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Hoje a gente foi um pouquinho mais, mas eu quero te agradecer por estar aqui até esse momento. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Aqui na Avalanche a gente vai estar produzindo bastante coisa, então fica sempre colado aí com a gente e faz sua inscrição na Escola de Negócios e Reino também, que eu quero ver vocês lá. Obrigado, gente. Até mais.